Dá certo. Dá. Então, continuando, como eu estava dizendo, tudo que vocês precisarem em relação à Liga Acadêmica, pode me convidar sempre, porque eu me sinto super honrada em ser lembrada pelos alunos para falar disso, né, e para falar de qualquer assunto envolvendo Liga, e eu sei das importâncias das ligas, sabe? Às vezes as pessoas, assim, veteranos me desanimavam, alguns professores e tal, e até mesmo minha família, porque ocupa um certo tempo extra da gente, né? A gente sabe que demanda muita atenção, muito trabalho, mas ao mesmo tempo vocês não fazem ideia agora de o quanto são valiosas as coisas que vocês aprendem numa gestão de liga, por exemplo, o quanto vocês aprendem a conviver entre colegas, o quanto de aulas extras que vocês acabam tendo, e por não ter aquela pressão de, vai cair na prova. Isso daqui é importante, deixa eu anotar. Às vezes, eu sempre oxigenava muito mais quando era uma liga, quando era um simpósio, quando era um evento, assim, do que em certas aulas, por exemplo, que eu já ia com a maior pilha, com a maior pressão de que eu precisava aprender tudo para me dar bem na prova, por exemplo, né? Então, mais uma vez, obrigada. Então, vamos começar. Nós vamos falar sobre trauma na gestante, né? Como vocês disseram, assim, gestante, na verdade, assim, obstetrícia e oftalmo são duas áreas que as pessoas geralmente não tocam. São pacientes que, se chegam na urgência, a gente fala, não, é melhor chamar o especialista. Porque a gente sabe que tem, sim, algumas particularidades, só que muito diferente de algumas áreas que são bem comuns de aparecerem no nosso dia a dia, né? Eu dei plantão de porta por muito tempo, né? Eu me formei em 2012. No final de 2012, eu já fiz, meu CRM chegou no dia 20, dia 22 eu estava de plantão marcado já. E aí eu parei só em 2016, que eu continuei dando plantão de pronto-socorro. E depois que eu terminei a residência, né, e tudo mais, eu terminei a residência, trabalhei ainda mais um ano no pronto-socorro, mas depois, por conta de rotina, a gente não consegue mais acompanhar, apesar de eu gostar bastante dessa área de urgência, e parece que te abre os olhos para muita coisa da plantão, sabe? Que às vezes aí sim que você entende o que realmente é necessário estudar, o que faz diferença saber, o que você deveria ter estudado mais, ou que nem precisava ter estudado tanto, por exemplo, né? E durante essa rotina de plantão, eu percebia que toda vez que chegava uma grávida, por qualquer motivo que fosse, sempre gerava um estresse assim na equipe, porque nem sempre a gente conta com obstetra presencial, aliás, quase nunca, né? Na maioria das vezes eles estão sempre à distância, e aí para o colega que às vezes falava comigo por telefone, olha, faz assim, isso, batia uma insegurança, assim, não é um tipo de paciente tão comum assim de você abordar e de você tratar, né? Porque tem várias particularidades. E quando envolve trauma, né? Se você está de plantão, e eu já teve casos assim comigo quando eu estava na residência, a gente estava no plantão e de repente chegou um politrauma, que era um micro-ônibus que tinha, sei lá, tombado na rodovia, e dentro desse micro-ônibus tinha 3 grávidas. E aí chamou a GO para ir lá atender. Então, a gente já fica pensando, nossa, tem múltiplas vítimas. Já vai ser algo de uma certa carga de tensão para a gente atender, porque exige agilidade, exige triagem e tal. Quando a gente pensa que tem uma grávida no meio da história, né, parece que a coisa complica muito mais. Mas, na verdade, não. Tem algumas regras clássicas que a gente vai falar hoje na aula. E desde que eu gostaria que vocês se lembrassem sempre desse tipo de regra mesmo, assim, né, de alguns critérios que a gente precisa usar para gestante, para que seja mais fácil de manejar esses casos. Então, a gente fala assim que, claro, né, a vida não para, né? Por mais que a paciente esteja grávida, continua normalmente, né? Eu mesma fui uma grávida que peguei estrada até 37 semanas dirigindo, né? Não sou um bom exemplo, mas estou falando assim, fatos, né? Eu precisava de pegar a estrada para trabalhar e não tinha outro jeito, né? E nos Estados Unidos, a maior causa de mortalidade materna e fetal, por incrível que pareça, é o trauma. Né, a gente tem lá grandes, por um lado, eles já saíram dessa zona de mortalidade por hemorragia,
por hipertensão, que é coisa de país subdesenvolvido, né? Infelizmente aqui isso ainda é muito frequente, né? Pacientes que, às vezes, por falta de orientação, por falta de conseguir fazer um segmento, né? Aqui na nossa região, a gente não vê tanto isso, porque a gestante, por mais que ela seja SUS, né? Que a gente tenha uma impressão, assim, que o convênio vai ter toda a assistência, vai ter todo o recurso, e o SUS não. Mas isso não é verdade, porque muitas vezes o SUS, vamos dizer assim, se empenha até um pouco mais em fazer com que essa gestante frequente nutricionista, frequente odontologista, faça grupos de gestante, tenha acompanhamento da enfermeira também, que é uma pessoa bem mais acessível para ela em termos de disponibilidade, né, que está sempre ali na unidade, que cria um vínculo maior. Mas nos Estados Unidos, como a gente já não conta tanto com esse tipo de doença, né, com esse tipo de intercorrência por causa de, vamos dizer assim, condições financeiras, condições de planejamento em saúde, a gente acaba tendo a maior mortalidade materna e fetal nos acidentes mesmo. E 2% de todos os RN foram expostos a algum acidente automobilístico durante a vida intrauterina. Olha isso, né? E é sempre assim, gente, ó, vou falar por mim de novo, né? Porque eu sou o único exemplo que eu realmente posso dar, porque foi eu quem vivi mesmo a história. Parece que nunca acontece nada. Quando você tá grávida, aí acontece tudo, né? Então, essa história de repente, não, só deu uma brecada forte, estava distraída, isso muitas vezes pode acontecer, e a gente nem lidar com essa paciente como uma paciente de politrauma, mas já demanda uma atenção diferente por ser uma paciente gestante. E aí, outros traumas na gestação, né? Às vezes a gente pensa assim, trauma, politrauma, a gente sempre pensa no acidente de carro, né, de moto e tal, mas na verdade os acidentes mais comuns com gestante são as quedas. E como acontece? Como acontece? Acontece muito, e eu vou dizer por quê. Porque quando a gente está grávida, além de a gente ficar mais desastrada por causa do ponto de gravidade mudar, né, que nosso abdômen cresce muito, logicamente, e aí a coluna vai ter uma outra conformação anatômica também. Os ligamentos ficam todos amolecidos por causa da progesterona e por causa da ocitocina. E aí a gente fica meio desastrada. E aí que a gente tem aquele andar anserino, né, que a gente fala, né, aquele andadinho, parece uma patinha, um pinguinzinho andando, né, vai se arrastando. E a gente fica um pouco mais desastrada. É muito comum ter entorses, quedas, né, enfim. E muitas vezes também, outra coisa que leva as grávidas a se acidentarem muito, não que elas não façam isso fora da gravidez, mas uma das causas também são, por exemplo, faxinas, nessa época que elas vão às compras e tudo mais, e aí esse excesso de movimentação, muitas vezes, para se preparar para estar tudo certo no dia do parto, no momento do nascimento, pode favorecer alguns acidentes. Outros traumas também, ferimentos penetrantes, é possível acontecer, lógico, né? Violência doméstica e violência sexual, nós vamos falar disso mais a fundo daqui a pouco. E outra coisa é que muitas vezes a gente está falando aqui de um acidente com uma grávida, mas a gente está pensando numa grávida de barrigão, né? Numa grávida que já vai chegar lá no terceiro trimestre, que claramente está grávida, né? Que todo mundo já vai saber. Mas não se esqueçam, e isso é muito importante, não se esqueçam que toda mulher que estiver em idade fértil possivelmente pode estar grávida. Ah, não, doutora, mas eu tomo remédio direitinho, não interessa. É melhor fazer um teste. Ah, peraí que chegou alguém na sala. Aí. Possivelmente ela pode estar grávida. Então, numa situação de um politrauma, enfim, qualquer paciente feminina em idade fértil, vale a pena pedir um teste de gravidez. E outra coisa, data da última menstruação. Não adianta a gente perguntar assim, mas quando foi sua última menstruação? Na hora que ela acabou de sofrer um acidente. Muitas vezes, nem numa condição normal, numa consulta de rotina, e eu posso te falar isso com propriedade. Dá vontade de deixar uma plaquinha na sala de espera, por favor, vai se lembrando da data da última menstruação. Porque hoje em dia elas têm aplicativo, né? As mulheres costumam controlar isso por aplicativo. Mas, na maioria das vezes, elas nem se lembram de quando foi. Então, é uma informação meio falha, sabe? De você falar assim, minha última menstruação foi, sei lá, faz o quê? 2 semanas, sabe? Elas acabam que não têm essa precisão. E mesmo que tenha sido recente, é possível que ela esteja grávida. Então, numa situação de uma paciente grave ou uma situação que a paciente esteja sendo admitida na urgência por qualquer motivo, vale a pena sim você pedir um gestateste
nem que seja o de urina, que a essa altura ela pode já estar com sonda vesical e você mesmo conseguir fazer o teste, ou então pedir o exame laboratorial quantitativo, de preferência, né? Porque com 15 dias de fecundação é possível ter o positivo pelo beta-HCG quantitativo, né? Que é um exame que se faz de sangue. Esses testes, assim, de farmácia, como esse aqui da foto, né? O Clear Blue, ele é aquele que é digital, não só o Clear Blue, eu tô falando dele porque foi a primeira marca que me veio à mente, mas existem vários hoje no mercado que são digitais e que dá, assim, tem uma super tecnologia e um pouco mais de sensibilidade para detectar mais precocemente, né? A gente sabe que uma gravidez é detectável a partir de 25 de beta-HCG, né? 1000 unidades de beta-HCG. E isso dá 2 semanas de fecundação. Então, quer dizer, às vezes nem atrasou a menstruação e a gente já consegue saber que ela está grávida, né? Então, vale a pena. E por que é tão importante você descobrir se ela está grávida ou não? Por causa das iatrogenias, porque muitas vezes a gente vai usar algumas drogas, claro, a gente vai priorizar a vida da mãe nesse momento, mas se você puder evitar, muitas vezes a gente tem opções, né, de outras drogas que não afetariam o feto, por exemplo, não interfeririam na gravidez, nem em trabalho de parto, e a gente poderia fazer uso delas. E a morbidade é de 3 a 4 a cada 1000 partos numa UTI neonatal. Então, desses bebês de UTI neonatal, 3 a 4 deles em 1000 foram, vamos dizer assim, foram hospitalizados em um serviço de terapia intensiva por conta de algum trauma. Aí. E as causas mais comuns, né? Como a gente já disse, acidentes automobilísticos, agressões violentas, que representam aí 22%, as quedas, os suicídios, as queimaduras e as mordidas de animais. Antes de a gente passar aqui para as alterações gravídicas e por que a gente deve ter um pouco mais de atenção ou talvez individualizar a paciente gestante, né? Eu queria lembrar aqui, a gente vai falar um pouco mais adiante também, mas, por exemplo, em casos de depressão, né? É muito comum também que a gente tenha depressão na gestação. Se fala muito de depressão pós-parto, da paciente que sofre no puerpério, né? Porque a gente tem uma chuva de progesterona que deixa todo mundo meio down, bastante emotiva. Qualquer coisa mínima que aconteça ganha uma proporção muito grande na vida da mãe. Mas na gestação é muito complicado você lidar também, né? Inclusive os grupos de gestantes é algo que eu defendo bastante, inclusive vai fazer parte da minha tese de mestrado, porque eu acho que quando a gente percebe que não é só com a gente que aconteceu aquilo, que assim, não que seja uma coisa ruim a gravidez de forma alguma, mas a gente se vê numa situação grávida, né? Assim, eu digo isso quando eu passei pela minha gravidez, mesmo que era uma gravidez desejada, mas mesmo assim, eu me pegava pensando como vai ser a minha vida depois, porque vai mudar tudo, né? E quando eu percebi, eu já não pensava em mim mais, eu pensava só nele, como ia ser a minha vida com meu filho, como eu ia fazer com ele, como que eu ia adequar toda a minha rotina, né? E claro, a gente já engravida sabendo que haverão mudanças, mas quando a gente entende a proporção disso, é uma coisa meio chocante mesmo, sabe? Então, por isso que os grupos, às vezes, a gente pensa assim, fica lá um monte de gestante conversando. E às vezes, só de ela ouvir que a outra também está morrendo de dor lombar, que a outra também está preocupada quando vai nascer, agora com essa pandemia enlouquecida também, que a gente não sabe nem até quando vai, nem o que vai acontecer com isso, né? O futuro muito incerto mexe muito com a gente, né? E às vezes, quando uma conversa com a outra, isso conforta. E mesmo a gestante que está tudo bem, não está impedida de ficar deprimida durante a gestação. Então, o índice de suicídio, eu não tenho aqui a taxa, né? Não tenho os dados aqui em números para vocês, mas é um índice até frequente. Assim, eu tenho bastante pacientes que fizeram uso de intoxicações exógenas, por exemplo, por medicações que, assim que tem diagnóstico de gravidez, a hora que a gente está indo para o segundo trimestre, a gente precisa entrar com algum ansiolítico, que por custo-benefício, né, pelo mal-estar que ela vai sentir em ficar deprimida, em ter crise de ansiedade, enfim, ou então ter recaída de ter recidiva das doenças que elas já tinham antes, por exemplo, né, dessa ordem psiquiátrica, eu prefiro entrar com medicação, eu prefiro que seja um bebê que vá se movimentar um pouquinho menos por conta da medicação,
mas que ela fique bem e que ela consiga ter forças para passar pela gestação, parto, puerpério, de uma forma mais amena, né? Então, isso é algo também que merecia ser um pouco melhor trabalhado, vamos dizer assim, na sociedade, né? Coisas que ninguém te conta antes de você engravidar. Então, aqui vamos falar das alterações gravídicas, né? Anatômicas e fisiológicas da gestante, que eu acredito que vocês tiveram essa aula no segundo ano, mais ou menos quarto período, talvez, mas não custa relembrar. Então, a gente tem as alterações clássicas aqui. Eu tenho o capítulo desse livro, quem quiser depois eu passo para vocês em PDF, está no livro do Rezende, né, que é um médico, era um médico do Rio de Janeiro, né, um obstetra, e foi um grande autor aí de contribuição mundial, e orgulhosamente ele é um brasileiro. Então, ele tem um capítulo sobre isso, quase não se fala disso nos compêndios de obstetrícia, e é um capítulo muito rico de informações, depois eu passo para vocês também. E eu tirei essa tabela de lá. E ele fala assim, primeiramente, né, uma das principais alterações é o volume uterino, né, que ele aumenta de 7 centímetros e 70 gramas para 36 centímetros e 1,1 kg, só o útero, né? Então, quer dizer, é uma mudança bem grande ali no abdômen inferior, que acaba ocupando ali todo, até o mesogástrio, e tem um fluxo sanguíneo que aumenta também de 60 para 600 ml por minuto. E até as 12 semanas ele ainda está protegido intrapélvico, né? A gente tem a sensação que está protegido. Mas, por exemplo, num trauma de bacia, né, num acidente automobilístico que a paciente tem um trauma de bacia, ela diretamente pode ter perfuração uterina, caso ela tenha alguma fratura nessa região, né? Se ela tiver uma fratura num momento um pouco mais avançado da gravidez, não necessariamente ela vai ter grandes influências sobre a gravidez, né? Porque ali a gente já vai ter praticamente colo uterino, que é uma estrutura um pouco mais elástica e um pouco mais, como posso dizer, muscular, sabe? A gente não vai ter partes fetais ali presentes, né? A gente tem também alterações cardiovasculares, com aumento de 40% do volume sanguíneo, 40% do débito cardíaco, alterações hematológicas, respiratórias. A gente vai falar de cada uma delas a seguir, tá? Só deixei o quadrinho aqui, para quem quiser fazer uma revisão rápida, tá ali, mas vamos falar de cada um. Então, aqui, cada semana de gravidez, a gente tem mudança. Então, a gestante, além de tudo isso, ela é uma paciente, como posso dizer, dinâmica, né? Não é uma condição assim, bom, ajustamos a medicação, tá tudo bem, e agora vai ficar bem até o final da gravidez. Claro que não, ela vai ficar bem talvez até o fim dessa semana, porque quando a gente tiver o avanço das semanas aí, a cada semana a gente cresce, a gente tem um crescimento de 1 centímetro por semana pela cavidade abdominal. Então, a gente tem aí o fluxo sanguíneo do corpo todo, que passa pela pelve materna a cada 10 minutos. Então, numa situação de rotura uterina, que é raro, né, é bem mais raro acontecer essa situação, é a maior tragédia que pode acontecer em obstetrícia. Eu dei aula disso hoje, inclusive, para o 5º ano, mas, graças a Deus, é o que menos acontece, né? Então, normalmente acontecem as roturas uterinas quando a gente tem cicatriz uterina prévia, que é por causa de cesariana, na grande maioria das vezes, né? Ou então por alguma retirada de mioma. Às vezes a paciente tem um mioma muito volumoso, às vezes é maior que o próprio útero. E aí, enfim, ela está tentando engravidar e a gente sabe que o mioma, uma lesão miomatosa, vai crescer junto com a gravidez. E depois eles podem começar a competir por espaço, né, na cavidade. Então, o ideal é que a gente faça a remoção do mioma primeiro para depois engravidar. Mas aquela cicatriz, como o útero tem uma parede muito espessa, né, quando vocês entrarem em parto comigo, vocês vão ver isso, que mesmo no pós-parto imediato, que acabou de tirar um bebê dali de dentro, que estava com 37, 38 de altura uterina, é uma, como posso dizer, é uma parede mais espessa, é uma parede difícil de suturar do útero, né? Exige um pouco. E imagina se você fez uma miomectomia numa condição em que não havia estiramento de musculatura uterina, o miométrio estava normal, e depois aquela cicatriz vai ser estirada durante a gravidez, vai ser esticada, né? Vai ser uma área de fragilidade. Se fosse para a gente comparar, seria como se fosse um aneurisma, entre aspas,
né, naquela porção uterina. Então, é uma chance muito maior de a gente ter laceração daquela fragilidade quando houver atividade uterina. E aí, quando tiver contração, tem uma contração forte, duas, três, imagina, se ligar a ocitocina, algum indutor de contratilidade, pronto. Aí é um prato cheio para rotura. Outra coisa seriam as cesarianas, né, que infelizmente elas crescem cada vez mais no Brasil, né, assim, tem alguns países que simplesmente essas taxas são muito mais baixas. Aqui deveria ser 15% dos partos cesariana. E é justamente o contrário, só 15% dos partos que são via vaginal. Mas devagarinho a gente chega lá, né? A gente não pode desistir de lutar por isso e de conscientizar por isso. E então, se você for pensar numa rotura uterina, né? A paciente começou a ter contração e de repente o útero se rompeu, né? Na cicatriz da cesariana ela abriu. Então, imagina, o fluxo sanguíneo do corpo todo passa pela pelve a cada 10 minutos. É uma paciente que choca na sua frente, ela chega inconsciente para você no hospital e você não tem o que fazer, muitas vezes, né? Você tem que lutar muito para salvar a mãe, porque o bebê você já perdeu, né? O bebê, quando tem a rotura uterina, independente de ser por trauma, é muito mais comum que seja por atividade uterina, porque por trauma, antes de romper o útero, às vezes estoura a bolsa. Né? Às vezes não, muito provavelmente vai estourar a bolsa amniótica depois que a gente tem a rotura. Mas imagina, o bebê vai sobreviver ali com a reservinha que tem no corpinho dele, com a reservinha que tem na placenta e depois vai a óbito. Isso tudo leva mais ou menos 3 minutos. Então não dá tempo de nada. A gente tem que lutar muito para salvar a mãe. Nesse caso. Aqui sobre rotura, que eu já falei com vocês. Sobre as questões cardiovasculares, né? A gente tem um aumento aí de 40% do volume sanguíneo, 40% do débito cardíaco, 20 a 30% na frequência cardíaca também, né? A gente tem queda da pressão venosa central de 9 milímetros para 4 a 5 no termo, e a paciente costuma ter bastante hipotensão, ela demora a dar sinais, assim, de que ela tá que ela choca. Então, o que acontece? Para resumir aqui, sobre choque hemorrágico na grávida, ela já tem uma volemia aumentada. Então, tem o volume basal daquela mulher, mais 2 a 3 litros, mais ou menos, de sangue que ela ganha durante a gravidez, né? Que, inclusive, acontece aquela anemia dilucional, porque aumenta o volume, mas não aumenta a hemácia, então dá a impressão que ela tem anemia, que não é real, é só uma questão de aumento de volume. E aí, o que acontece? Se uma paciente que está adaptada ali mais ou menos nas 30 e poucas semanas, já teve uma adaptação, né? Isso aí já começa por volta das 20 semanas, e lá pelas 28 semanas a gente já tem uma adaptação do organismo sobre aquele volume que aumentou. Ou não, né? E se for para ter algum problema cardíaco, de ordem cardíaca, por exemplo, algum distúrbio de válvula, enfim, algum transtorno, né? Teve até uma colega que eu não sei se eu contei essa história para vocês ano passado, que é uma moça que era da turma 3 da Barão, a Karina Salha. Ela era trigêmea, né? Ela tinha mais 2 irmãs gêmeas, e ela tinha uma malformação cardíaca e não sabia, né? E ela foi casada com o Costelinha, da turma 7, né? Com o Leonardo Ganica. E o Leonardo era meu amigo, né? Ele é meu amigo. E assim, eles se casaram, né, e tudo mais, e aí ela engravidou, e com 28 semanas ela atendia numa UBS, e ela se sentiu mal, teve uma tontura, mas assim, a hipotensão é uma coisa que faz parte da vida da grávida, né, a gente geralmente sente isso com frequência, porque por causa das adaptações, né, do organismo, e é tudo para tentar ter fluxo maior, os vasos têm uma vasodilatação, então a gente tem essa sensação de hipotensão o tempo todo. O que acontece? Ela tinha uma malformação e ela teve uma parada no meio do atendimento. E aí tinha uma colega enfermeira na hora, ela tentou reanimar, mas como ela não entendeu muito bem que pudesse ser realmente uma parada, né, assim, porque era uma coisa totalmente inesperada, como toda boa urgência, né? Como diz o Zé Carlos, nosso professor José Carlos dos Santos, né? Quando e onde, nós não sabemos, mas nós temos que estar preparados para as urgências, né? Assim que elas acontecem, a gente tem que saber reconhecer. E não tinha nenhum colega médico, eu acredito também que deve ter sido algo muito
muito fulminante também e não teve como salvar nem a Karina, nem o bebê. Infelizmente, ela estava de 28 semanas. Então, foi justamente na época em que tem descompensação, porque ela pode ter sofrido as alterações aí das 20 até as 28, ela pode ter sentido, mas como na gestação a gente sempre tem sintomas, às vezes ela achou que fosse isso. E mesmo fazendo pré-natal, né, enfim, quando tem que acontecer, né, infelizmente, algumas coisas fogem do controle humano mesmo, mas foi uma perda muito grande. Aqui, então, da posição supina, ela diminui 30% do débito cardíaco. E no decúbito lateral esquerdo, a gente tem um deslocamento lateral do útero e melhora o débito cardíaco. Por isso que a gente sempre fala, se você puder escolher, deita do lado esquerdo, porque daí você libera a circulação hepática, você melhora toda a sua circulação. E muitas vezes, o que acontece? Às vezes elas acordam do lado direito, já teve paciente que acordou do lado direito sem querer à noite e me ligou. Ai, doutora, eu não sei quanto tempo que eu estava do lado direito e agora? E agora você vira do lado esquerdo, né? Vamos compensar aí, essa circulação ficou comprimida, mas não é de propósito, não é assim também, né? Mas, por exemplo, se é uma paciente que não está se sentindo bem ou que está com algum pico pressórico, algo do tipo, é melhor você colocar decúbito lateral esquerdo, sempre. E aí as alterações hematológicas, né? Tem uma queda do hematócrito, que é a hemodiluição, como eu já disse, anemia fisiológica da gestação, né? E essa leucocitose justificada aí pela gestação, que pode acontecer. Os bastonetes acabam definindo melhor a infecção do que os leucócitos, porque os leucócitos sempre vão estar elevados, daí a gente não pode usá-los como parâmetro. Mas bastões, quando eles aumentam geralmente acima de 3%, né? Depende do kit, do laboratório, dos valores de referência, tudo isso pode variar um pouquinho, mas normalmente depois dos 3%, a gente costuma ter um indício de infecção. A gente tem aumento dos níveis de fibrinogênio, dos fatores 2, 7, 8 e 10, e queda dos ativadores de plasminogênio, ou seja, ela é uma paciente que já tem mais risco para trombose do que uma paciente acamada. Então, teoricamente, se é uma paciente que tem um pouquinho de sobrepeso e está grávida, já é motivo para usar, para fazer profilaxia. Ah, é uma paciente que ex-fumante e está grávida, fazer profilaxia. Ah, é uma paciente que, enfim, já teve um evento trombólico, mas faz mais de 10 anos e agora está grávida, no mínimo, chutando baixo, ela deve usar meia de média compressão. Aliás, todas as grávidas deveriam usar, né, como profilaxia para prevenir. E sinceridade, não só por uma questão de pensando na trombose, né, claro que é o nosso principal objetivo, mas pensando em conforto. Porque a sensação de pernas pesadas, né, de que a gente tem 2 toneladas em cada perna, aliviam muito. A sensação fica muito melhor quando a gente está com as meias de compressão, porque a gente consegue se manter mais tempo de pé, caminhar muito mais. Então vale muito a pena usar. Nem que seja aquela até o joelho, sabe? Porque ela é difícil de colocar, elas apertam de verdade a gente, né? Então para grávida colocar sozinha aquela em formato de meia calça é muito difícil depois, quando tá de mais tempo de gravidez, por causa do abdômen, né? A gente fica mais restrita a certos movimentos. Então, quando a gente usa aquela até o joelhinho, já ajuda pra caramba. Então, eu indico normalmente para todas as minhas grávidas. Sistema respiratório, o diafragma se eleva 4 centímetros na gravidez, não interessa o tamanho da paciente. Então, você imagina uma paciente de 1,5 metro que engravida e tem uma altura uterina de 38, 39. Gente do céu, você não tem noção da dispneia, né? Hoje mesmo uma gestante de 16 semanas falou, nossa, eu já tô começando a ficar ofegante, mesmo fazendo bicicleta, mesmo fazendo zumba. Falei, pois é, né? Já são suas alterações fisiológicas começando aí. E tudo isso acontece para liberar mais espaço para o abdômen, né? E o volume corrente e volume minuto aumentam 40%, a frequência respiratória nem sempre se altera, apesar de toda grávida se sentir mais ofegante, mais cansada, mais falta fôlego até para falar, muitas vezes, né? E a gente tem uma resposta alterada a anestésicos inalatórios, né? O tempo de indução anestésica é mais curto. Então, quando a gente vai fazer algum procedimento na grávida, às vezes cerclagem, que é aquele de você amarrar o colo do útero, entre aspas, né, para poder segurar uma paciente que tem incompetência do colo. Ou fazer
enfim, qualquer procedimento que seja necessário, eu já tirei mioma de grávida, mioma parido, né, mioma que estava ali no colo, e aí precisei de sedação. Então é muito mais rápido. Precisa tomar muito cuidado com a dose, porque elas é como se elas estivessem muito mais sensíveis, né? Elas têm uma resposta, uma indução anestésica um pouco mais curta. Acaba sendo um tempo menor, é mais rápido. Então elas é como se elas absorvessem mais medicação. O volume residual diminui e a gente pode fazer uso precoce de oxigenoterapia para essas pacientes, porque elas já têm aí uma reserva um pouco menor. Então, numa situação de trauma, a gente não precisa esperar ela descompensar para poder suplementar oxigênio. Sobre o sistema digestório, o retardo do esvaziamento gástrico é uma coisa assim, é uma das primeiras alterações, né, gravídicas. Então, o intestino fica devagar, o estômago fica devagar. Parece que você almoçou meio-dia e dá 3 da tarde, parece que não fez digestão ainda. E fica aquela sensação de pirose, né? Aquela queimação, aquela sensação que a comida está voltando a todo tempo. E muitas grávidas optam por não comer para não ter essa sensação. Só que ao mesmo tempo, quando a gente deixa de comer por grandes tempos, né? Assim, mais que 3 horas, a gente sente náusea, porque a gente sente uma fome assim extraordinária. Na gravidez, o apetite aumenta pra caramba, né? Então a gente sente náusea se fica mais tempo sem comer, e se come também sente um pouco de mal-estar, mas são alterações que, a princípio, quando a gente fala assim, você fala, Deus me livre, deve ser horrível ser grávida. Mas a gente se adapta. Pode acreditar em mim, a gente vai se adaptando e aí a gente vai aprendendo a comer. O que pode comer, o que você vai sentir mal se comer, o que vai melhorar, né? Enfim, a gente percebe que as comidas geladas têm uma digestão mais rápida. Então, não é incomum que você ver uma grávida chupando picolé, sorvete e tal, né? Para poder, ou há bastante água gelada, como a gente indica, as frutas bem geladas, de preferência congeladas, para que ela consiga fazer digestão melhor. Tem um deslocamento do intestino para a porção superior do abdômen e a alteração do padrão da lesão, porque a topografia está toda alterada. Então, às vezes, essa paciente sofre um politrauma, a gente pensa assim, ah, não, mas aqui era para estar, enfim, era para estar aqui essa porção do intestino, não está nada aí. Agora é tudo diferente, né? Então, a gente tem que sair meio que numa busca ativa da lesão e não só confiar no exame de imagem, né? Confiar muito nos sintomas, ou então fazer um cruzamento de 2 exames, pelo menos, né? Para a gente poder ter uma apuração melhor aí do que realmente aconteceu. E aí a gente tem a tração do peritônio, né? Nesse aumento do útero. Então fica muito difícil de fazer diagnóstico de peritonite. Imagina, eu já tive grávida com apendicite. Então a gente não conseguia ter aquele sinal clássico de descompressão brusca, de abdômen em tábua, não tem isso. Não tem, porque infelizmente tá tudo distendido já. A barriga dela já tem um tônus diferente. Então ela sente dor difusamente, se você for palpar assim com a pressão de fazer descompressão brusca, ela vai sentir dor de todo jeito. Então é uma coisa que fica meio no escuro para a gente fazer exame físico. Sobre o sistema urinário, a gente também tem hipomotilidade. Pensa que a progesterona deixa tudo devagar, inclusive atividade cerebral. Viu? Não é incomum de você ouvir de uma grávida, nossa, eu tô tão lerda, tô tão sonolenta, tô tão devagar para entender as coisas, não entendi direito, não tô conseguindo estudar. Isso é muito comum na gravidez, porque a progesterona deixa tudo muito devagar, inclusive o sistema urinário, né? Tem hipomotilidade dos sistemas coletores, a dilatação das pelves renais e dos ureteres, a bexiga na porção intraabdominal. E aí a gente tem mais risco de infecção, porque a urina fica parada ali por muito mais tempo do que normalmente ficaria. E tem mais suscetibilidade também do sistema urinário aos traumas, né? Então, quando a gente fica com a bexiga mais... Por isso que a gente sempre... Eu lembro de... Eu acho que é o professor Zé Ivan que falava isso na aula. Que a gente nunca deve pegar a estrada de bexiga cheia. A gente nunca deve viajar de bexiga cheia, porque se você sofrer um acidente com a bexiga cheia, essa chance de lesão vesical aumenta. E ele não está errado em falar isso, né? Mas no caso da grávida, vocês podem perceber que elas vão ao banheiro constantemente, o tempo inteiro elas estão procurando um banheiro. Depois de, sei lá, 1 hora já é motivo para ela ir de novo, né? Mesmo que ela não esteja consumindo água ali naquele momento. Porque fica tudo muito lento, muito devagar. Então, elas acabam tendo
elas acabam tendo esse esvaziamento vesical mais lentificado mesmo, né? Então, fica com a bexiga mais cheia por mais tempo, não tem mais chance de lesão. E sobre o mecanismo de trauma, né? No trauma fechado acaba sendo 90% dos casos, né? Nos acidentes de carro, nas quedas e nos acidentes pedestres ou agressões. Então acaba sendo um trauma fechado. Nem sempre a gente tem aí divulsão, a gente tem sangramento, essas coisas. Às vezes é um trauma que olhando, né? Visivelmente você não vê nada de diferente. Mas, nesse caso, a gente tem que sempre se lembrar daquilo que eu falei, da alteração do centro de gravidade, que a coluna dela está toda com uma hiperlordose, né, por causa da alteração dos hormônios, e o centro de gravidade está completamente alterado por causa da bacia. E a gente tem que sempre se lembrar que no acidente automobilístico, né, a gestante tem que estar sempre com cinto de segurança dessa forma como está aqui na foto, né? Ela tem que ser o cinto de 3 pontos, ela precisa estar com a barriga livre, né, assim, e na verdade a gente tem a sensação que não está protegendo nada, né? Dá vontade de passar a cinta em cima da barriga. Só que a ideia é assim, uma ocorrência de um trauma ou de um movimento de chicote, por exemplo, quando você tem uma freada muito brusca na estrada, a gente tem intenção de manter a paciente ligada ao banco, né? E assim, esses cintos de segurança mais modernos, eu posso falar com propriedade também que as pacientes normalmente não tem mais aquela coisa de voou, assim, a menos que ela esteja sem cinto, mas na maioria das vezes eles travam quando a gente tem um trauma, quando a gente sofre um impacto no carro. Então a ideia é manter a paciente colada ao banco, né, para que ela não tenha lesão direta, de trauma direto no abdômen, batendo no painel do carro ou no banco da frente. E o ideal é que seja um carro com airbag, né? A gente sabe que não é a realidade de todos os carros, infelizmente, mas quando a gente tem o cinto de segurança e os airbags, é igual a 68% de eficácia de não haver nenhum tipo de lesão. Aqui, mais um exemplo, ó, de que ela deveria deixar o cinto um pouquinho mais para cá, né? Assim, na barriga. Eu gostaria que fosse mais aqui. Mas a ideia é essa, de não passar a faixa por cima do abdômen. Então, aqui, a gente também não pode se esquecer que no trauma fechado, antes de romper o útero, a gente vai romper a bolsa, né? Que é uma proteção mecânica, como se fosse um colchão de água mesmo para o bebê. E nada mais que isso, né? A bolsa não serve para quase nada além disso. Ela permite com que o bebê fique livre para se desenvolver, para crescer, para ter formação dos traços, da face, dos membros, enfim, mas também para uma proteção mecânica, né? E a gente pensar que quanto mais próximo do final da gravidez, né, mais próximo do final do terceiro trimestre, mais o bebê pode estar insinuado aqui na pequena bacia. E se ele estiver aqui dentro e sofrer um trauma, a mãe sofrer uma fratura de bacia, diretamente ela vai fraturar o bebê, né? E muitas vezes pode ser fatal porque ela vai fraturar diretamente o crânio. Agora aqui, se for um bebê que está um pouco mais alto, né, não está tão insinuado, tão apresentado, a gente conseguiria fazer com que o bebê escapasse desse trauma. A gente pode ter também nos acidentes, nos traumas fechados, né? Não se esquecer das hemorragias esplênicas, como eu já disse para vocês, os fatores de coagulação estão todos diminuídos, né? A gente tem aí um déficit de coagulação dessas pacientes. Então, ter uma hemorragia esplênica ou retroperitoneal é uma coisa frequente e realmente muito grave, né? Algo passível de correção cirúrgica com urgência, porque muitas vezes a gente não consegue conter simplesmente com medicações, né? E acaba fugindo do nosso controle. Quanto mais sangramento, mais consumo de fatores de coagulação, mais sangramento e vira aquela bola de neve. A gente tem também raras lesões intestinais, principalmente porque num trauma fechado é um trauma contuso, né? Não é algo, nem sempre é algo perfurante, vamos dizer assim, né? Algo penetrante, algo que vá de fato lesionar as alças, né? Porque elas são maleáveis, estruturas musculares e tal, mas acaba que elas ficam posicionadas bem mais acima por causa do útero, né? O útero ocupa todo o espaço ali do abdômen inferior e no andar médio ali do abdômen, né? Então a gente tem essa vantagem sobre o intestino.
a gente tem elasticidade uterina bem maior do que elasticidade placentária. Então, antes de romper o útero, normalmente a gente rompe bolsa ou a gente tem o descolamento da placenta da cavidade uterina. E aí complica bastante porque a gente tem também poucos minutos para agir, né? Vocês vão ter essa aula comigo quando passarem em emergências, no estágio de emergências, e também quando estiverem no 5º ano, né? Que não é tão impossível que um trauma possa provocar o descolamento. E da mesma forma que a ruptura uterina, quando a placenta perde interface com o útero, ela perde a adesividade dela com o útero, vamos dizer assim, né? Perde o contato, ela não tem de onde tirar nutriente mais. Então o bebê gasta as reservinhas que tem no corpinho dele, gasta as reservas que tem na placenta e depois vai a óbito. Então é muito rápido, mais ou menos 3 a 5 minutos de descolamento total para a gente conseguir intervir. Sobre a rotura uterina, né? Aqui, como a gente pode ver nessa imagem, dá a impressão que é um útero aberto por cesárea, né? É meio chocante para quem vê a primeira vez, mas quando a gente está operando junto, né? Eu sempre gosto de fazer essa luxação, de tirar o útero fora da barriga da mãe, para eu ver melhor onde eu estou suturando. Eu acho que eu sou mais rápida assim. E não tem muita técnica assim oficial, sabe, gente? Assim, quando vocês vão perceber isso quando vocês entrarem muito em cirurgia, vocês vão ver que as pessoas operam a mesma coisa de diversas formas. E não existe tanto o jeito certo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer do jeito que você tem mais segurança, do jeito que você tem mais prática e que você domina melhor a técnica, né? Isso tudo varia muito de acordo com a escola com que você se formou. Por exemplo, eu fiz residência na FAMERP, em Rio Preto. E lá, todo mundo luxava útero. Então, foi assim que eu me acostumei. Acho super estranho suturar o útero dentro do abdômen, porque a alça entra na frente. E, enfim, a gente não tem visualização, o sangue entra na frente, você não sabe se está saindo da ferida ou se está saindo sangue que está assim, residual lá no meio das alças. Então, eu prefiro luxar rapidinho, a gente faz, pronto, volta para o lugar e acabou, né? E, geralmente, na rotura uterina, as partes fetais ficam muito facilmente palpáveis no abdômen, tem uma descompressão brusca positiva. Essas pacientes, na verdade, chegam desacordadas pra gente. Eu tive a infelicidade de viver isso aqui uma vez na minha vida, graças a Deus foi uma só. Mas foi uma paciente que eu não sabia nem o que ela tinha, porque ela chegou sozinha, a vizinha que chamou o SAMU, levou ela para lá e a vizinha depois chegou e falou, doutora, eu acho que ela estava grávida. E aí que a gente foi ver, ela estava de 20 e poucas semanas, acho que era na avaliação depois deu 23 semanas, e ela teve uma rotura uterina por trauma. E aí foi uma condição assim, que ela estava chocada e a gente operou para ver o que dava para fazer, porque a gente nem sabia direito o que era, né? Diferente quando é uma ruptura de termo, que você vê, palpa melhor, você consegue definir melhor, né? Agora, um bebezinho tão pequeno, no meio de tanto sangue, é difícil de você definir pelo tato. E a gente percebe, logicamente, uma posição anômala do feto quando é possível. E sobre traumas penetrantes na gestante, né? Muitas vezes são situações que são ligadas à violência doméstica e não muito distante da nossa realidade, né? Isso pode acontecer principalmente provocado pelo próprio parceiro, né? É uma realidade muito triste e infelizmente muito comum, né? Os feminicídios têm crescido bastante, principalmente na nossa região. A gente vê no noticiário toda semana, sempre teve algum caso, sempre teve alguma ameaça e tal. Mas nesses casos, o que a gente deve pensar? Qual a altura que o útero vai estar, mais ou menos? Quantas semanas? Ah, eu te levei, por exemplo, uma lesão por arma branca, uma faca no abdômen. Ele quis matar meu filho, por exemplo. Ah, mas quantas semanas você estava? Ah, tô de 3 meses. Então, se a lesão foi aqui na altura do umbigo e ela estava de 12 semanas, teoricamente está ali próximo do intrapélvico, né? Então, a chance de ter lesionado o útero de fato é muito pequena, mas isso vai variar de acordo com a idade gestacional, logicamente. E vocês lembram dessa história? Que a paciente teve uma bala perdida que atingiu uma mulher grávida e o bebê dentro da barriga no Rio de Janeiro, que depois o bebezinho veio a óbito? Vocês lembram disso? Foi uma coisa bem chocante que aconteceu em 2017 e foi uma coisa que não saiu da minha cabeça por muito tempo. Uma história bem triste. Mas, assim, é aquela coisa, a pessoa errada na hora errada, né? Assim, para conseguir ter um azar desse, mas foi um fato e isso daí foi noticiado no país inteiro. Então,
sobre um trauma perfurante, né, a conduta é sempre laparotomia, porque na gestante, como eu disse para vocês, exame de imagem engana muito. Às vezes você faz vamos fazer um raio-x para ver nível, não sei o quê. Na grávida é tudo esquisito. É muito difícil de você definir, às vezes, por um exame de imagem. E a gente, às vezes, fica com receio de ficar assim, vamos abordar, vai abrir o abdômen, né? Você vai operar uma grávida só por causa disso? 1000 vezes melhor você operar e você constatar que tá tudo bem e fechar esse útero e boa, do que muitas vezes você ficar na dúvida ou ficar na conduta expectante e às vezes tinha alguma coisa realmente séria para ser resolvida e não foi, né? Por causa de receio, às vezes, né, da equipe. Tudo isso contando, inclusive, às vezes, com a ajuda de um obstetra, né, que esteja ali na hora. E também não pensar que toda vez, teve um trauma, a paciente, por exemplo, já aconteceu comigo, uma vez em Morro Agudo, uma paciente brigou com o marido e ele ele fez um ataque nela com um podão no abdômen. E não dava para saber se tinha atingido o peritônio ou não, estava difícil de examinar e tal, né? Foi bem assim na região epigástrica mesmo. A gente ficou com receio de ter lesionado alguma coisa e a gente não perceber. Resolvemos abordar, né? O cirurgião entrou junto comigo e não teve nada. A gente fez uma laparoexploradora na paciente, era de um sábado para um domingo, isso aí. E a gente vasculhou muito, olhou muito, olhou muito. A gente viu o útero, viu movimentação fetal durante a cirurgia, mas a gente fechou e a gravidez aconteceu normalmente. Depois ela teve uma cesariana, mas assim, por que já não fizeram parto? Já eram 30 e poucas semanas, 32 eu acho. Falei, não adianta, para que você vai fazer isso, né? Assim, qual a necessidade? É um bebê que nasceu de 38 depois, que a gente agendou um parto cesariano, porque ela era iterativa, agendamos, fizemos, o bebê tá bem, tá ótimo, graças a Deus, né? Só se houvesse realmente lesão uterina ou uma lesão muito próxima que de repente fosse interferir no momento de você suturar, mas principalmente uterina, que a gente realmente precisasse intervir. Caso contrário, não há uma real necessidade disso. Sobre queimaduras, né? A gente vai variar um pouco o prognóstico fetal de acordo com o grau de lesão materna, né? Então, voltando naquela regrinha, que eu acho que eu aprendi isso quando eu passei anatomia com o doutor Afonso. Vocês não são dessa época, né? Vocês são muito mais novinhos que eu. Meu professor de anatomia, a gente teve o doutor Ronaldo, que eu acredito que alguns de vocês tiveram, e ele era ortopedista. E o doutor Afonso, que era ginecologista, né? E eu lembro de ele falar dessas regrinhas aqui dos 9%, né? Cabeça, pescoço, tronco, braços, né? Das pernas, da área genital. O que fazer numa grávida vítima de queimadura? Reposição volêmica, capricha, porque como eu disse para vocês, volume em grávida é o seguinte, reza para ela não descompensar. Faça de tudo que você estiver ao seu alcance para não descompensar, porque se ela descompensar, a gente vai precisar intervir de uma forma bem pesada e muitas vezes a gente não consegue recuperar. É muito mais difícil de você trazer de volta uma grávida do choque do que você manter para que ela não chegue a esse ponto, né? Cuidar do balanço hidroeletrolítico, manutenção do volume urinário, que é um grande termômetro para nós sobre hidratação, né? Fazer sonda vesical e contar volume. E prevenir sepse, caprichar na antibiótico-terapia, cuidado com teratogênese, para que essa paciente não entre em sepse. A gente tem mais risco de abortamento, né, por causa da área de queimadura, a gente vai ter maior número de citocinas circulantes, né, uma inflamação difusa, então pode ter mais abortamento. Pode ter trabalho de parto prematuro, porque o organismo entende assim, se tem tudo isso de inflamação aqui, então o bebê não pode ficar, independente do local. Às vezes, nem precisa ser uma queimadura extensa, às vezes eu já vi paciente entrar em trabalho de parto prematuro por causa de um canal que não foi feito, que às vezes ninguém quis abordar, e muitas vezes a paciente entrou em trabalho de parto por causa dessa inflamação local, né? E a gente pode ter o óbito fetal também por causa da desidratação materna, e por causa de alguma infecção, da sepse, enfim, né, uma consequência da queimadura. Se tem uma queimadura de menos de 20% diária, é um prognóstico bem favorável, 50% a gente tem poucas chances de sobrevivência, né, e a gente deve, próximo de 50% ou acima disso, fazer a resolução da gestação por via alta, independente da idade gestacional, né, se for um bebê viável,
porque realmente a gente tem chances de óbito materno e muitas vezes não ter tempo de fazer a cesárea, mesmo a cesárea pós-mortem, que é uma cesárea já na paciente em óbito. Choque elétrico, outra coisa que acontece muito com grávida. Vocês vão falar assim, gente, mas grávida é um bicho terrível, né? Tudo acontece com elas. A gente tem que pensar em quase tudo mesmo, porque pode acontecer. Então, a gente tem poucos casos de choque elétrico documentados na literatura, poucos estudos, então a gente acaba lidando nesses casos como se fosse uma paciente não grávida, né? Dos pontos de entrada e saída da corrente, né? A gente pode ter queimaduras mais extensas nesses locais. A gente tem que entender a magnitude do choque, né? O quanto de voltagem tinha naquele choque e o peso da pessoa atingida, porque quanto menor o peso, maior o dano. E o útero e o líquido amniótico têm baixa resistência à passagem de eletricidade, né? Então, na verdade, acaba que o bebê nem é tão atingido assim, né? A gente pode ter lesões placentárias, infartos placentários, e a ação no feto é imediata. Ai, doutor, eu tomei um choque 3 da tarde, e agora? Ué, se o feto tá bem agora, então, graças a Deus, não aconteceu nada. Se fosse para acontecer, teria sido no momento da descarga elétrica. Mas mesmo assim, a gente tem que entender que teve aumento da temperatura, maior contração muscular, que pode acontecer uma parada respiratória e fibrilação cardíaca. Então, isso deve ser triado numa gestante nesse momento, do atendimento dela na emergência. Ai, peraí. Para finalizar aqui, um assunto que infelizmente me dá até uma coisa de lidar, mas a gente sabe que são realidades. Beleza? Ó, das agressões e violência sexual, né? A gente tem os números subestimados, porque muitas vezes elas não denunciam, porque é pai do meu filho, porque eu não vou destruir a minha vida agora, meu filho vai crescer sem o pai, não sei o quê. Então, assim, a gente sabe que socialmente é um problema muito difícil de lidar. O que a gente deve fazer, muitas vezes aqui, além de acolher e além de identificar que essa paciente tem algum risco de morte realmente, né, no meio daquela situação, a gente deve acolher, fazer com que ela confie na equipe para que ela conte para nós esses casos, né, quando acontecer. Porque muitas vezes o que acontece é que ela não confia, porque ela tem medo da equipe fazer denúncia, prejudicar o marido, prejudicar a vida dela, enfim, né? São situações muito delicadas e eu sugiro que a gente não lide com isso sozinhos, nunca. Né? Mesmo que, não, mas eu sou amigo da paciente, eu tenho um bom contato, conheço ela há muito tempo, divide responsabilidade, porque se algo pior acontecer, pelo menos você teve uma segunda opinião, você teve, de repente, a enfermeira da equipe, a psicóloga da equipe, alguém para poder te auxiliar nessas questões aí, caso o quadro se agrave ou, infelizmente, algo pior aconteça. Então, quando a gente costuma suspeitar desses casos, gestantes usuárias de drogas, início tardio do pré-natal, às vezes elas recusam um pouco a gravidez, às vezes é aquela negligência, fez exame, não deu tempo, sabe? Quando são exames, por exemplo, acessíveis a ela, inclusive pelo SUS, quando ela tem baixo ganho de peso, anemia, infecções recorrentes, aquela questão de falta de autocuidado mesmo, sabe? A gente sempre deve suspeitar tanto de doenças de ordens depressivas, mas também de situações de vulnerabilidade dessa paciente em relação a, de repente, violência, né, ou agressões dentro da própria casa. E hematomas não ou mal explicados, né? Muitas vezes elas preferem que não haja denúncia, preferem enfim, que seja abafado o caso e tudo mais, né? Mas é assim que toda paciente reage diante de uma agressão. E o perfil do agressor, né? Quando a gente vai passando bastante tempo, a gente acaba identificando de longe, a gente sente cheiro dessa encrenca, que são pessoas super protetoras, que geralmente desconsideram o que o médico está falando e que são parte de um relacionamento abusivo. Só para finalizar, a gente tem ainda a violência sexual, né? Que a genitália sofre menos traumatismos por causa do edema da grávida, e a natureza faz isso pensando no parto, não numa situação de violência. Mas são raras intercorrências obstétricas por causa disso e 100% de intercorrências psicológicas na mãe, né? Porque é uma fase muito delicada, uma fase que a libido realmente vai embora, porque a prolactina tá alta, a progesterona tá alta,
a gente está com outras preocupações, então não é muito bem o momento de lidar com isso. Claro, algumas lidam muito bem, mas estou falando assim, na grande maioria das vezes, o que acontece é isso, né? Que às vezes a paciente não tem a menor vontade, menor disposição para aquilo, preocupação com isso. O foco é completamente outro. E muitas vezes a gente tem parceiros bem compreensivos aí. E vale a pena sempre, como eu sempre digo, atendimento multidisciplinar, roda de gestante, vale a pena, eu não digo gastar tempo, mas dedicar seu tempo a essas pacientes, não só as vítimas de violência, mas a todas, sabe? Porque você vai ganhar a paciente na confiança e não, enfim, seguindo protocolos de repente atender 30 gestantes numa manhã, né? Muitas vezes tem dias que vai ser mais rapidinho aquele atendimento com ela, mas se você sentir necessidade, peça para que ela volte depois ou peça para que ela espere as gestantes que já estão lá fora e converse com ela de novo, com tempo, com dedicação, que muitas vezes é ali que você pode salvar a vida dela e não pelo fato de você ser médico, mas pelo fato de você conseguir identificar uma situação de violência e talvez ajudá-la a sair do meio daquilo. A gente deve suturar as lesões profundas, se houver violência sexual, por exemplo, de genitália, né? Suturar lesões profundas, um suave para coleta de secreção, testar novamente sorologias e, se necessário, a profilaxia medicamentosa. O que eu coloquei, né? Mas, assim, cada serviço segue o seu protocolo. Esse daqui era um protocolo que a gente seguia na FAMERP para pacientes vítimas de abuso e podem ser usadas na gestante. Né, são drogas utilizadas na gestante. Então, a gente sempre fazia assim, para tentar fazer profilaxia para sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase, sobre HIV também, e a hepatite B. E muitas vezes, assim, só para finalizar, a gente não precisa de uma lesão materna significativa para ter óbito fetal. Por exemplo, descolamento prematuro de placenta é um negócio assim, olhando a paciente, ela está completamente ilesa, mas o bebê está sofrendo. Então, a gente sempre deve fazer um ultrassom para poder descartar qualquer tipo de lesão e garantir que essa paciente realmente está bem para poder dar alta. E o atendimento inicial a qualquer gestante vítima de qualquer trauma é um atendimento para qualquer paciente grave. Mesma coisa, monitorização cardíaca, oxigenação, colocar oxímetro de pulso, checar trauma cervical, decúbito lateral esquerdo, elevação do quadril, desviar o útero manualmente para a esquerda, justamente para melhorar o débito. E aqui, mais uma vez, só para lembrar que a gente vai sempre priorizar a vida da mãe. Sempre. Por mais que fale assim, nossa, mas já era um bebê de 8 meses, não podia ter... Não, a vida da mãe, nesse caso, acaba sendo mais importante, porque a mãe já é já tem uma história, já tem um papel na sociedade, já tem sua família constituída, já tem... por mais que é um bebê, que a gente vai tentar salvar sempre, lógico, mas a perda é muito mais, como posso dizer... É uma perda muito mais importante, a perda da mãe nesse momento. Não que um filho vá substituir outro, né? Que depois ela tem outro. Não é assim que funciona. Mas é uma dor que, inclusive, nunca passa. Mas a gente sempre prioriza a vida da mãe. Sobre a avaliação fetal, né? A gente vai sempre avaliar o feto só depois de estabilizar a mãe. Não tem essa coisa de chegou lá no politrauma, o negócio tudo acontecendo. Vamos fazer um ultrassom, não sei o quê. Depois acha o BCF, depois vê. Só se a paciente realmente ela tem condição de sobreviver a uma cesariana. Vamos começar do começo, né? Porque muitas vezes nem isso. E aí a gente vai pensar nisso só quando a gente tiver a mãe estável, certo? E outra coisa, não tem relação direta da gravidade da mãe com a gravidade do feto. Às vezes a mãe está péssima e a gente consegue ter um feto em ótimas condições e vice-versa. Sobre a ultrassonografia obstétrica, muitas vezes a paciente está inconsciente e você não sabe nada dela. Então ela tem utilidade de te ajudar a ver o número de fetos, idade gestacional, volume do líquido e a localização da placenta. Sobre raio-x. Qual a necessidade de fazer raio-x? Né? Então, às vezes a gente fala assim, vai ser algo que vai te fazer abordar cirurgicamente? Por exemplo, pode ser um trauma de fêmur, uma fratura de fêmur, que ela vai precisar ser operada, senão vai ter um problema muito sério. Aí sim. Mas teve um entorse no pé. Vai ser conduta cirúrgica? Acredito que não.
A maioria das vezes é imobilização, usar botinha, usar analgésicos, né? Nunca anti-inflamatórios, lembrando disso na gestante. Então, não tem necessidade de você radiar a paciente só por causa disso, né? Se a gente puder evitar, muito melhor. E ressonância nuclear magnética é permitido, mas cuidado com os contrastes, porque além de alergias, né, a gente não deve fazer isso de números repetidos. Mas, por exemplo, a gente faz ressonância muito em medicina fetal, quando a gente quer, vamos dizer assim, esclarecer alguma malformação fetal. Então, a gente não tem grandes riscos para o feto. É um exame melhor de imagem do que o ultrassom, muitas vezes, para poder esclarecer. A cesariana deve ser feita em fetos com sofrimento fetal. Cesárea perimortem, né, após a parada e 24 a 26 semanas de gestação. E você tem que fazer em 5 minutos, né, por causa da hipóxia fetal. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está fazendo residência de GO, a gente brinca, né, entre aspas, né, pelo amor de Deus, não é uma brincadeira, mas a gente treina tempo, porque tempo é muito importante. Então, às vezes a gente, quando chega num certo ponto do R2, do R3, a gente começa naquela semana a cronometrar os partos para bater o seu próprio recorde, né? Então, o ideal é que você, menos de 1 minuto, você consiga fazer nascer um bebê, independente do tipo de abdômen, para poder garantir a vida do feto numa situação em que realmente for necessário. E é isso, pessoal. Falei muito, né? Nossa, falei mesmo. E aí, gente? É isso. Nari, tudo bem? Tudo bem. Bom, parabéns pela aula, viu? Obrigada. Pela apresentação, foi bem clara. Acho que é um tema que é de interesse de todos, né? E realmente a gestante causa uma comoção muito maior, né? Sim, né? Eu sempre Então, falo isso para os meninos também, que às vezes a gente perdeu uma paciente, enfim, perdeu uma paciente num trauma, uma mulher de 60 anos, por exemplo. Não que uma vida valha mais que a outra, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas o impacto social que tem, né, em relação à gestante é muito alto. é, até porque você não perde só a gestante, né? Você perde a criança também, né? O Sim, feto, sim, né? infelizmente. E todo um sonho que é destruído, né? Sim, sim. Uma É, expectativa, né? É muito complicado. exatamente. Eu queria abrir para pergunta, se alguém tem alguma pergunta. Enquanto vocês vão pensando, eu tenho uma pergunta. Hum, Você comentou aí da cesárea pós-morte, né? Então, o que acontece? Quando a, a paciente, né, gestante, acaba tendo algum trauma, alguma coisa, uma causa de óbito irreversível, qual que é o tempo máximo assim para você achar que vale a pena ainda fazer a cesárea? E se existe ou é uma lenda essa história de, por exemplo, o paciente, a gestante, né, a paciente, ela que sofreu uma parada em ambiente extra-hospitalar, né, uhum. se vale a pena fazer no local alguma medida heróica, alguma coisa assim para tentar salvar o feto também. Isso é Ah, descrito na literatura, né? Dessa medida heróica, assim. Na verdade, isso é um fato mesmo. De, por exemplo, nessa da Karina, né, que eu comentei com vocês, que infelizmente foi de uma pessoa conhecida nossa, né? A Karina era turma 3 da Barão. E foi questionado isso pelo marido dela, inclusive, né? Mas por que vocês não fizeram, né? Só que é um momento assim que a gente acaba pensando em tudo, né? Vocês sabem como que é lidar com trauma, né? E assim, não dá para julgar muito o colega que está ali na urgência, porque só quem passa pela urgência sabe o que está sentindo no momento e sabe o que que a gente vai raciocinar em fazer, né? No momento por exemplo, dessa colega, o que foi pensado para ela era que ela ia voltar. É que estava tudo bem, né? Eles se preocuparam muito mais com a vida dela. Mas numa medida heróica, é possível, inclusive a literatura diz isso, né? Eu tenho colegas, não fui eu quem fiz, mas enquanto eu era residente na FAMERP, uma paciente estava na UTI, ela estava com uma sepse, se eu não me engano, e já tinha sido discutido se iria fazer cesárea, se não ia fazer, e ela tinha um rim único e ela estava numa sepse urinária.
E estava numa história de vamos fazer, não vamos fazer, e assim, o intensivista falava que seria pior para ela se a gente fizesse, porque pensa, o gasto energético para se recuperar de um procedimento cirúrgico é muito alto, e o gasto energético para se recuperar de uma infecção também é muito alto, então ia ser muita informação, né? E aí o que acontece? A gente ficou pensando e assim, 3 vezes por dia trocava o plantão, né? Que era a cada 6 horas. A cada 6 horas, a cada 12, depende, né? O noturno ficava 12 e o de dia ficava 6. Daí ia trocando, toda vez que trocava, um chefe falava pro outro, vai você conversar com o intensivista, pede para ele deixar nós fazer esse cesárea, senão vai acontecer o pior, e não sei o quê. A gente ia lá checar a vitalidade fetal, né, com o sonar, e essa paciente foi a óbito. E um chefe meu fez o parto dela na UTI, no próprio leito de UTI, porque ela já estava em óbito e ele tentou fazer, e o bebê não resistiu depois de 10 dias, por conta já da infecção, né, das complicações da infecção. E das drogas também, porque chegou um momento que eles não estavam mais poupando o bebê também, por causa de teratogenicidade, né? Já não estava pensando mais nisso, estava pensando em salvar a mãe, mas infelizmente a mãe não aguentou. E o bebê não aguentou depois de 10 dias. Mas foi um ato heróico, né? Foi uma tentativa aí de salvar. E era Natal, eu lembro disso. Nossa. Foi tenso. É que no CTI, realmente a gente prioriza a mãe, Sim, né? sem Então, dúvida. e uma cesárea numa paciente no CTI, né? Eu como intensivista falando, a gente segura mesmo, tá? A gente não deixa não, tá? Porque assim, o estresse metabólico, esses pacientes que têm aí um limiar, né? Estão no limite fisiológico, fisiopatológico, então qualquer procedimento, qualquer alterações, tem paciente no CTI que você não pode mudar decúbito dele, né? Que ele instabiliza, né? Sim. Então, ainda mais um procedimento cirúrgico. Mas assim, a angústia, nossa, assim, é uma coisa que não tem nem como explicar, né? A angústia que isso causa, Nossa Senhora. Muito né? difícil. Então, e aí a gente sempre conversa com o ginecologista, que é o médico, né? O especialista nisso, né? Que é o que mais sabe a respeito o momento correto aí da gente tentar salvar a criança, e a gente, em comum acordo, a gente decide. Graças a Deus eu ainda não presenciei uma cena, né, desse grau aí, mas, né, a gente tem que estar preparado para tudo nessa vida, Não é fácil, porque não. quando a gente menos espera, aparece, né? Uhum. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Eu vi aqui que a Paulinha perguntou sobre droga antihipertensiva para gestante, né? Nifedipino é uma droga que a gente costuma usar num pico hipertensivo, sim, mas de preferência hidralazina. Ela acaba sendo mais rápida, de uma ação mais rápida, assim, nesse momento. E a gente vai ter essa aula no 4º ano, na disciplina de emergências, e depois de novo no 5º ano, mas não é comigo, é com o professor Cassiano. Aí a gente destrincha a parte de hipertensão. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Podemos finalizar? Então tá bom. Eu queria te agradecer de novo pela disponibilidade, Imagina, eu que pela agradeço. brilhante aula. Tá? Espero ter você com a gente aí mais vezes, né? Todo ano você está com a gente, né? E tomara que permaneça assim, Não tá? conta Você comigo, gente. aceite É sempre um o nosso prazer muito convite, grande, porque eu tenho um amorzinho por liga acadêmica mesmo, né? Declarado, todo mundo sabe disso. ai, que bom, tá bom? E o que você precisar da gente também, a gente tá à disposição. Muito E obrigada. queria agradecer de coração aí a colaboração, tá Muito obrigada. bom? Tchau, gente. Obrigado e boa noite para todos.